Bom dia, bom dia, bom dia. Aleluia. Eu quero declarar ao Senhor e a todos que estão nos ouvindo um bom dia abençoado pelo Senhor. Um dia abençoado pelo Senhor. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Hoje nós não tivemos um adorador, um louvor aqui no início, como eu senti falta. Não me atrevi a cantar, nem o nosso convidado de hoje, eu também não me atrevi a pedir que ele louvasse, porque cada um da sua posição, né? A gente adora, mas louvar, aí já são outros 500, né, igreja? Bom dia para você, a todos da RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Eu já quero convidar você essa manhã a compartilhar, a dar o like. O Luciano está sempre aqui, ó, me lembrando. E eu não posso esquecer, porque é assim que a gente vai alcançando, né? Outras pessoas, almas, vidas. Eu creio que tudo é para a honra e glória do Senhor, através dos testemunhos, através das palavras, através do que a gente compartilha e vive aqui dentro. Amém? Então, que o dia de você, o seu dia hoje seja abençoado pelo Senhor e que nós possamos levar, né, algo que edifique, traga cura, traga libertação, traga esclarecimento para a sua vida nessa manhã. Amém? Gente, hoje eu tenho um convidado muito especial. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Todos os podcasts foram especiais, mas hoje realmente é muito especial. Ele resistiu um pouquinho, mas pela misericórdia do Senhor, ele resolveu obedecer ao chamado, né? Hoje o nosso convidado é o pastor Wallace Veloso. Amém? Meu marido, pastor, pai dos meus filhos, sacerdote da minha casa. Ô, glória! É muita coisa para um homem só. Né, pastor? Pode falar. Bom dia, paz do Senhor, a todos os que estão nos assistindo agora nesse momento. Resisti um pouquinho, mas vim, viu? É isso aí. E cumprir. Pode resistir aos aguilhões. Esse texto aí é justamente a tradução dele você não pode lutar contra quem é mais forte do que você. Oh, glória! Aí, ele é assim, gente, palavra, 24 horas. Vamos lá, eu já então. quero aqui, antes de começar, já mandar alguns abraços aqui para os irmãos que já me pediram. Ai, que lindo! Já estão nos acompanhando. Quero mandar um abraço aqui para o Diácono Rony, os hispanos que estão lá com ele, cuidando dos animais, dos cavalos. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te dê um dia de paz. Ouve um pouquinho aí, gasta um pouquinho do seu tempo com a gente, que vai valer a pena, viu? E todos os irmãos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe. Espero poder compartilhar um pouco da nossa experiência, amém, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus fez, amém, de tudo que Deus ainda tem para fazer. Aleluia. Amém? Amém. Gente, não foi fácil. Não foi fácil porque, gente, eu gosto da verdade, da sinceridade. Separar as coisas é difícil, né? Então, pra gente, até mesmo no ministério, somos casados, né? Há 19 anos, né, amor? João tem 18? É isso aí. 19 anos. Então, é difícil na igreja, no trabalho, em qualquer lugar você saber respeitar, né, a autoridade sem misturar sentimentos e opiniões. Isso é muito difícil. E a gente, o relacionamento da gente, eu costumo falar, ele ri. Eu sou primeiro testamento, ele é primeiro testamento e eu sou o segundo. Ele é antigo, eu sou o novo. A gente está sempre discutindo, né, Wallace? A questão, né, da visão. Só que no final das contas a gente sempre chega num acordo. É isso que tem que fluir, né? Porque a gente tem opiniões diversas, sim. Nem sempre a gente concorda com tudo. Nem sempre a gente pensa da mesma forma. Mas no final das contas é o que a Bíblia diz e pronto. E é o que nos traz um alinhamento no casamento, aleluia. O que traz um alinhamento no casamento é o que a palavra diz. Não é o que eu acho e não é o que ele acha. É o que o Senhor diz e o que ele diz está decretado e pronto. Amém? Eu queria, no último podcast, a gente conversou muito sobre casamento. E hoje, com a presença do pastor Wallace aqui,
Eu queria que ele falasse um pouquinho. Gente, ele é quieto, mulher fala pra caramba, né? Eu trouxe todas as mulheres aqui pra conversar e não tinha tempo pra falar. Homem já é mais, né? Tem que ser, né? Porque é o equilíbrio. Imagina, gente, um monte de gente falando ao mesmo tempo. Mulher, homem, é difícil achar um homem que goste de falar, de conversar, de TDR. É difícil, não é? Então, hoje ele tá aqui. Obrigado. Como ele disse, ele não pôde, né, ir contra os aguilhões. Ele não pode ir contra quem é mais forte que ele. Então, essa posição aqui, mesmo ele resistindo, ele obedeceu. Então, hoje ele vai ter que falar. Amém? Glória a Deus, igreja. Hoje ele vai ter que falar. Então, eu queria que ele começasse compartilhando com a gente como foi o início dele com Jesus e o início dele no ministério. Fala um pouquinho pra gente, pastor Wallace. Como foi? Ó, o início com Jesus foi logo quando a gente se conheceu, né? Que a gente estava no mundo, eu principalmente vinha de festas, as festas que a gente fazia lá junto com meus amigos. E quando eu conheci a Andresa, foi a tua atitude, né? De falar, olha, a gente começou a namorar e ela virou para mim e disse que pro namoro e futuramente um casamento dar certo tinha que ser na presença de Deus. E eu lembro que eu sempre levava ela na igreja e sempre dava um golpe nela, sabe? De não entrar no culto, de não ir. E um dia eu assisti um culto, fui num domingo, eu lembro que eu fui num domingo. E o que me atraiu no culto foi a palavra que eu ouvi naquele dia. E isso me deu sede de ir novamente. Eu lembro que eu comecei a frequentar. E nisso que eu fui frequentando, as coisas que foi começando a mudar dentro de mim. Eu vi que verdadeiramente a gente precisava tomar uma atitude de não seguir mais a vida que levava. E aceitei Jesus. Eu me lembro que no dia que eu aceitei a Cristo foi muito bom, porque foi um testemunho de uma ex-atriz da Globo chamada Simone de Carvalho. Nossa, ele lembra do nome, gente, eu não lembrava. Isso foi em 2003. Ele guarda tudo, coisa linda, né? Foi em 2003. E eu lembro que depois que eu aceitei, aquele dia que eu aceitei Jesus foi um dia muito marcado mesmo por Deus. Deus tem verdadeiramente, a Bíblia se cumpre nos nossos dias, no nosso tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que os nossos dias são determinados por Deus. E aquele dia foi em outubro, eu lembro a data, 18 de outubro de 2003. Olha isso, gente. Olha isso. Foi o dia que eu aceitei a Cristo. E eu lembro que naquele dia, como Deus tem determinado o nosso dia, né, escrito por Ele, eu lembro que a gente tinha comércio, né, a gente tinha uma padaria. E eu lembro que eu troquei o horário com minha mãe no domingo. Minha sogra Mara, I love you. Eu troquei o horário com minha mãe no domingo pra gente ir pro aniversário de Jean, meu amigo. Sim. E quando eu cheguei na sua casa para te pegar, nós almoçamos e eu falei assim, vou tirar um cochilo e nós vamos, de 30 minutos. Esse cochilo de 30 minutos virou 4 horas. Fez com que eu perdesse o horário do aniversário. Se tivesse ido para o aniversário, com certeza não teria ido para o culto naquele dia. Sim. Então Deus deu um cochilo profundo, vou nem dizer um sono, foi um cochilo profundo. Sono do céu, sono do justo. Que aí naquele dia nós fomos para o culto, na igreja do pastor Ricardo, foi meu primeiro pastor, né? Onde eu comecei a dar os primeiros passos da fé. E ali eu aceitei a Cristo naquele dia. E daquele dia adiante, a sede pela palavra foi só aumentando. Até o dia de Deus marcar, né, o início do ministério, de se envolver no ministério, porque eu acredito assim, que quando alguém é de ministério, que ele vai se dedicar ao ministério, o primeiro passo é ele dar testemunho da fé. Você tem que testemunhar a sua fé. Quando Deus encontra isso em você, Deus ele vê isso em você, ele pensa, com ele eu posso contar. Como que você identificou que você era de ministério, como você falou agora?
Eu identifiquei pelo seguinte, e eu sempre aconselho as pessoas para ela também identificar quando ela é de ministério. Vou dar um exemplo. Quando você entra num culto, o que te atrai num culto? O louvor? O que te atrai num culto? O irmão da bateria? O guitarrista? A irmã que fica na porta recebendo? A irmã que faz o café lá atrás? A irmã que cuida das crianças? O que te atrai dentro da igreja? O louvor, a palavra? Que queima dentro de você, né? Esse é seu ministério. Amém. Aquilo que arde dentro de você, dentro de um culto, é aquilo que você vai exercer como um ofício. Olha a dica aí, ó. Então, eu lembro que eu comecei a assistir os cultos e o que me incomodava eram as pessoas que conversam no meio do culto. E eu lembro que eu falava assim, Andresa, eu quero sentar lá na frente, não porque eu queria sentar na primeira cadeira, isso está longe de mim isso. Queria prestar atenção. Eu queria prestar atenção no que estava sendo dito. Então, quando as pessoas estão no culto, um mexe no telefone, outro está conversando baixinho, bebe água, me tirava a atenção e aquilo me incomodava. Então, eu entendi que o meu ministério era o ministério da palavra, justamente porque isso estava ardendo dentro de mim. E aí, deu no que está dando. Glória a Deus. Qual foi o seu primeiro passo quando você identificou que o teu ministério era o ministério da palavra? Era pregação, era pregar, era ensinar. O que você identifica como um primeiro passo para quem está nos ouvindo identificar e começar a se posicionar diante do chamado? Então, como eu falei aqui que o primeiro passo é você testemunhar a fé, quando você testemunha a sua fé, você vai identificar que esse é o primeiro passo pelo motivo de quê? Por exemplo, no meu caso, como eu fui atraído pela palavra e as primeiras leituras que eu fiz da Bíblia foi sobre a vida de Moisés. De Moisés ser o libertador que ele foi, de Moisés ser a coroa espiritual de uma nação e de encontrar também um povo muito ingrato. Aquilo mexeu muito comigo. E eu dentro de mim ardeu um nível de justiça, porque a gente tem, nós, seres humanos, nós somos muito dotados de justiça própria. Sim. Por isso que a gente julga, né? Por isso que a gente condena. Sim. O ser humano é assim, e é nisso que a gente tem que aprender a vigiar. E esse nível de justiça que subiu dentro de mim foi um nível de justiça de querer passar por um povo ingrato, que não era a forma correta de lidar com uma liderança, com uma pessoa que está sendo usada por Deus para poder te abençoar, te ajudar, a te tirar de uma situação cativa. E isso mexeu muito comigo. Eu falei assim, eu preciso aprender mais, eu preciso mergulhar mais para que eu possa, de alguma forma, usar isso como ferramenta para ajudar a vida de alguém. Então, esse foi o primeiro passo, foi o primeiro pensamento. Esse entendimento, né? Dentro da palavra, você diz, né? A vida de Moisés te inspirou a isso? Eu tenho vários ícones assim, abaixo de Jesus, lógico, que foram motivo de muita inspiração para o ministério da palavra ser exercido na minha vida. Primeiro foi Moisés, segundo foi Abraão e terceiro foi o rei Davi. Esses três abaixo de Jesus, para mim, eles são um ícone de referência de homens de Deus, de homens que passaram dificuldades em várias áreas da sua vida pessoal e não abriram mão do ofício que eles receberam de Deus. Isso me chama atenção, porque a gente, como seres humanos, nós temos... Principalmente as pessoas que se dizem cristão, elas têm muita facilidade de dar desculpa. E eu não vejo nenhuma facilidade no ministério de nenhum deles. Tudo foi muito árduo, tudo foi com muito peso. Se você observar na vida de Moisés, Moisés teve crises no casamento. Moisés teve crise de identidade. Moisés teve crise ministerial.
Então, algumas coisas sobreveio sobre a vida dele, mesmo sendo ele uma pessoa que Deus olhou e falou assim, né? é você que eu quero, é você que vai fazer, é Não você isentou, que eu vou né? usar. Ele, com todas essas crises, as crises pessoais que ele tinha, não influenciaram na vida espiritual dele. Então, eu observo muito isso. A crise pessoal que eu possa ter dentro do nosso casamento, dentro do meu trabalho, até mesmo dentro do meu ministério, algumas crises pessoais podem acontecer, mas isso não pode, eu não posso misturar isso com a minha vida espiritual e abrir mão com facilidade daquilo que Deus chamou. Eu não concordo muito com isso, isso é uma visão que eu tenho isso convicto dentro de mim, então eu consigo separar muito bem isso. Como que você consegue separar muito bem isso, pastor? Você não tá fácil não, hein? É hoje, gente. Eu consigo separar porque, assim, por eu me espelhar nesses homens de Deus da Bíblia, eu vi que eles também conseguiram fazer isso. Permaneceram, você diz, Permaneceram, né? com o ofício. Por exemplo, Moisés, ele, quando teve uma crise no casamento, vamos falar um pouco Quando foi a crise do casamento de Moisés? A crise do casamento de Moisés começou quando ele se misturou com uma mulher midianita. Sim, vai pregar, gente. Não vou pregar, mas eu preciso falar porque as coisas acontecem. Pode pregar, na hoje nossa é seu realidade. dia. A gente está falando de um mundo real. Sim. Deus condena a mistura desde os primórdios. Então, quando ele se casa com uma midianita, e quando o primeiro filho dele nasce, Gerson, ele precisa circuncidar o menino. Como ela é uma midianita, ela não aceita a cultura dele, ela não aceita isso. Já começa o conflito entre eles. Só que Moisés era um homem de autoridade, porque ele mesmo assim, ele não abriu mão daquilo que ele acreditava em Deus, ele cria, né? E circuncidou o menino, ao ponto dela chamar ele de sanguinário. Meu Deus! Meu Deus! O sangue subiu na veia daquela mulher. Pode continuar. E ela chama ele de sanguinário. Se você ir na sequência do texto, você não vai ver mais a Bíblia falando dela. Uau, gente, olha isso. Cheguei a arrepiar como que ela é aqui. Apagada da história. Ela vai aparecer lá em Êxodo 18, quando Moisés está vindo com o povo e vai de encontro ao sogro Jetro. Mas a Bíblia também é muito clara em dizer que Moisés se relaciona com Jetro e não com ela. Sim. Fala dos seus filhos. Por que a Bíblia não falou assim? E vem a esposa de Moisés com os teus filhos. Falou seus. Então a Bíblia dá coloca um parêntese nessa história, né, relacionada a esse problema conjugal que ele teve. Depois, lá na frente, ele vai se relacionar com uma mulher coxita, né, uma mulher de etíope. E aí vai a crise conjugal dele, mas mesmo assim ele não abriu mão do ofício que ele tinha com Deus. Crise no casamento todo mundo tem, crise pessoais todo mundo tem, mas isso eu acredito que você precisa separar para não influenciar na sua vida com Deus, até porque a sua vida com Deus tem que influenciar no teu casamento, tem que influenciar nas outras áreas. É isso aí. Na verdade, a gente fala separar, mas no fundo, essa separação é entre aspas, porque quando você vive o seu chamado, ele está dentro de você. Ele faz parte de você. Então, não existe você colocar uma roupa para ir para a igreja, depois você tira a roupa e entra dentro de casa. É uma coisa só. A mesma pessoa que tem que ser dentro da igreja é a mesma pessoa que tem que estar no seu lar, com seus filhos, com a sua esposa, porque princípio é princípio. Então, os mesmos princípios que eu vou exercer com a minha família, os mesmos que eu vou exercer em qualquer lugar que o Senhor me levar, me enviar. Então, tem que ser um estilo de vida, né? Eu creio assim. Um estilo de vida. Eu acredito que os maiores conflitos e problemas ministeriais têm sido esse. A atenção, talvez, que um pastor dá mais para as ovelhas do que para os próprios filhos. A atenção que o pastor dá mais para os irmãos da igreja do que para a esposa. A atenção que o pastor dá mais para o sistema ministerial do que para a sua própria família. Em termos mesmo de dar tempo, atenção, aconselhar. Existem pastores que ganham mais tempo aconselhando os membros
do que os próprios filhos, a própria família. Eu acredito que o conflito, o problema vem aí, nessa falta de alinhamento, nessa falta de equilíbrio, né? Ou só viver enfiado na igreja, ou não querer saber também dos seus compromissos ministeriais e só pensar em casa, né? Quando a gente consegue alinhar isso aí, eu creio que tudo vai prosperar. Concorda, pastor? Então, com relação ao tempo do pastor, ao tempo do pastor com a igreja, ao tempo do pastor com a família, administrar esse tempo não é fácil. Mas ele se torna mais equilibrado desde o momento que a família esteja envolvida também, alinhada com o pastor. Se os filhos estão alinhados, envolvidos no ministério, se a esposa está alinhada, envolvida no ministério, esse tempo fica mais equilibrado para a administração. Geralmente, esses conflitos acontecem quando a esposa não está equilibrada nesse sentido, ela não está alinhada com a visão do pastor, não está alinhada com a visão da igreja, os filhos também não estão alinhados, e aí vem a cobrança. Tem tempo para a igreja, parece que entra um conflito da esposa com a noiva de Cristo. Uma disputa, né? Aí começa a vir os problemas. Muitos dos problemas, acredito eu, né, até porque eu, graças a Deus, nós não vivemos essa situação, até porque nós estamos alinhados e equilibrados nesse sentido. Mas eu acredito que a maioria dos problemas que acontecem relacionados a esse tipo de situação é porque não tem um alinhamento do casal com relação ao ministério. Sim. Então vai vir os conflitos, isso não tem como correr. Pastor, qual conselho você daria para um pastor, ou vice-versa? Mas no caso do pastor, eu vejo mais peso, né, de autoridade quando o homem está envolvido e a mulher não. Qual conselho você daria para um pastor, para um homem de Deus, um líder que está vivendo esse tipo de conflito? Qual conselho você daria para ele? É uma situação assim, a gente tem que pegar, são vários casos. Esse momento que, por exemplo, o pastor está alinhado com a igreja e a esposa não está. Eu acho que ela tem que fazer o papel de esposa, já que ela não está alinhada com o ministério. Ela já sendo esposa, ela já vai dar muito mais fruto do que se ela não, se ela ficar em cima do muro. Então, ela já sendo esposa, ela vai encontrar o lugar dela, ela vai encontrar o respeito dela, ela vai encontrar a atenção do marido, ela vai encontrar o respeito da igreja, mesmo ela não exercendo a função dela ministerial. É só ela fazer o papel de qual Deus estabeleceu para que a mulher faça, né, com o marido. Amém. Ele chegou num assunto onde eu queria chegar. Vai chupar uma manga hoje aqui, hein? Gente, família e ministério. Então, pastor Wallace, primeiramente, temos que ser família, né? Suas palavras, eu estou usando as suas palavras. Então, primeiro, a mulher, ela precisa ser esposa, né? Cuidar do marido, ser esposa, ser a casa, para depois ela ter uma estrutura ministerial, certo? E com o homem eu também não vejo diferente, né? Primeiro, porque ninguém casou, se conheceu, né? É muito, muito raro quando vocês já casam em ministério, né? Aqui no nosso caso, o exemplo, não tem como fugir disso, o pastor Wallace é meu marido e por isso que ele está aqui também para a gente falar de ministério, família e ministério. Gente, eu estou falando e o Luciano filma, ele tira foto, ele fala e ó, 500 olhos que eu tenho que ter aqui. Ai, Jesus, me ajuda. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Como o pastor Wallace disse, ele se converteu, eu levei ele para Jesus, ele se converteu e dali o ministério veio se apresentando para nós. Então, nós tínhamos uma família primeiro, para depois entendermos o ministério. Esse é um exemplo aqui. Tem vários outros exemplos, mas eu quero entrar nesse, certo? Então, primeiro, nós somos um casal. Primeiro, somos uma família. Primeiro, somos esposa, esposo, filhos. E isso foi acontecendo com o ministério devido ao meu posicionamento com o meu ministério e o dele, correto? Então, o que vem primeiro, pastor?
Porque muitas das vezes, às vezes a gente fica muito preocupado com o ministério em si, com a missão igreja. Eu não estou nem dizendo a missão dentro de nós, porque eu posso não ter nenhum departamento na igreja, mas eu sou posicionada dentro do meu chamado e eu exerço um chamado pastoral, evangelístico, profético, aonde o Senhor me levar, até mesmo dentro da minha casa, com os meus filhos, principalmente. Então, o que vem primeiro, o que é necessário para que a gente tenha uma estabilidade emocional, espiritual, ministerial e familiar? Da onde provém essa estrutura, primeiramente? Dentro da igreja ou dentro de casa? Eu vou te falar, todo ser humano, nós temos 4 níveis de vida relacionados ao ser humano. E para a gente encontrar esse equilíbrio em todas essas áreas, eu vou falar em ordem cronológica para que vocês que estão nos assistindo entendam. Por exemplo, primeiro nível de vida do ser humano, Deus vai tratar com você o seu nível de vida físico. Quando Deus trata seu nível de vida físico, por que Deus vai tratar seu nível de vida físico? Porque Deus vai sempre te dar aquilo que é essencial. Uhum. Eu falo isso baseado na vida de Jacó. Por isso que eu tenho que levar sempre para a Bíblia, tenho que levar sempre para a palavra, para que você venha entender melhor o que... E testificar, né? Justo. Por exemplo, Jacó, quando ele chega na casa de Labão, seu tio, depois que Deus apareceu para ele, aquela visão do sonho, aquilo tudo, ele se apaixonou por Raquel. E quando ele se apaixona por Raquel, ele trabalha 7 anos para ter Raquel como esposa. Só que o pai deu Lia, não deu Raquel. Por quê? Porque o primeiro contato sexual de Jacó foi com Lia. O nível de vida físico dele estava sendo revelado, porque Deus sempre vai dar o que é essencial. Agora, o nível de vida emocional veio depois que ele se relaciona com Lia, porque era a mulher que ele amava. Uhum. O tempo passou, eu vou abreviar o tempo aqui. Deus revelou para ele aquelas historinhas das malhadas, um nível de vida intelectual. Uhum. O nível de vida intelectual, ele abre um ícone para mais 4. Como assim? Inteligência. Inteligência, todo mundo é inteligente, só que inteligência ela se desenvolve na vida do ser humano. Esperteza, malandragem, isso é tudo coisa do mundo, coisa da terra. Terra. Natural. Ok? Agora, sabedoria e consciência só Deus dá ao ser humano. Amém. Só Deus pode dar. Por isso que a Bíblia diz, ó, pede sabedoria que Amém. Ele dá. E a consciência só Deus que eleva isso ao homem. Então, em ordem cronológica, Deus vai tratar o seu nível de vida físico, Deus vai tratar o seu nível de vida emocional, Deus vai tratar o seu nível de vida intelectual, para depois tratar o seu nível de vida espiritual. O que acontece é que as pessoas invertem os valores. Muita gente quer ter vida espiritual, mas o nível de vida é arrebentado, a vida emocional é arrebentada, a vida intelectual é totalmente desestruturada, mas quer ter vida espiritual, quer estar falando de Deus, quer pregar, quer cantar, quer... Acho que não casa. Entendi. Então, as coisas com Deus têm ordem. As coisas com Deus têm ordem, as coisas com Deus é formada, ela é dotada de direitos e de deveres. Uhum. Ok? Bobo pensa que vai ter direitos sem cumprir os deveres. Está errado. A gente se equivoca com isso. Sim. Então, se alguém quer ter uma vida ministerial bem-sucedida, tem que seguir os princípios. Quais são os princípios? Tem que seguir os valores que Deus estabelece. Primeiro, Deus vai tratar seu nível de vida físico. Vai tratar seu nível de vida emocional. Está com a vida emocional toda desestruturada. Você não tem como você pode ser bênção para alguém se você está totalmente desestruturado? Você tem que reconhecer que você precisa de ajuda. Aleluia. Aleluia. Eu acho que verdade. O ser humano precisa ter essa porta de acesso para Deus entrar, para Jesus entrar. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Mas a gente é dotado de orgulho, a gente é dotado de soberba, a gente é dotado de tantas coisas que a gente não ficou tão cauterizado, criou-se uma casca tão grande que a gente não consegue se enxergar. Uau.
Então, desde o momento que você entende que você precisa de tratamento numa área física da sua vida. Amém. Amém. Desde o momento que você entende que você precisa ter a sua vida emocional tratada por Deus. Aleluia. Desde o momento que você precisa se preparar. Jesus se preparou. Paulo se preparou. João Batista se preparou. Existe um preparo. As coisas não... não, Deus escolheu e você caiu de paraquedas. Não, as coisas têm um preparo. Você precisa se educar para isso. Né? Igual as pessoas, eu já vi muito isso acontecer na época que eu era itinerante, que eu vivia pregando aí. Eu entrava num culto, aí era uma oportunidade para o irmão cantar. Eu amo cantar. Eu amo cantar, mas eu não sei cantar. Gente, ele ama cantar, mas eu amo ele pregando. Aí o que acontece? Aí eu vou ter uma oportunidade para cantar, eu vou chegar no púlpito e falar: irmãos, eu não sou cantor, não. Mas eu vou cantar. Eu vou cantar. Já que não é cantor, não canta, irmão. Porque senão todo mundo fica assim. Eu não sou pregador, vou dar uma palavra aqui, mas eu não sou pregador, não. Não é pregador, então não prega. Só porque é para Deus vai fazer de qualquer jeito, para Deus tem que ser o melhor. Para Deus tem que ser com excelência. Amém. E talvez a gente, por exemplo, de mim mesmo, às vezes eu não sou o melhor pregador, mas eu vou dar a minha melhor mensagem. Amém. Esse pensamento de excelência nós temos que ter. Amém. Amém. Gente, deixa eu ler uns comentários aqui. Marali Veloso, Deus abençoe. Minha sogra, gente, abençoando, a bênção da sogra. Isso é forte, hein? Deise Gonçalves, amo vocês, que Deus abençoe cada dia mais. Deise, essa aqui acompanhou muito a nossa história. Maria Souza, muito importante. Sara Rangel, amo esse casal. Gente, Sarinha tá uma moça, olha isso. Cláudia Paiva, amém, Deus vai tratar todas as áreas, aleluia, tá tratando. Reconhecer que precisamos, e sem orgulho, aleluia. Gente, eu quero convidar vocês a assinar o canal da RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Assina o canal, deixa seu comentário lá, porque esse comentário que a gente faz aqui na live, ele não fica, né, Luciano? Só o comentário que você faz após a live ser exposta, então... Quando ele entra aqui na rádio, você já pode fazer seu comentário lá, que esse comentário vai ficar fixado, tá bom? Não deixa de fazer sua assinatura. Pastor, é bom ouvir, né? Eu tô aqui no... E esses momentos, gente, eu vou ser sincera, são raros, tá? Porque trabalho, é ministério, é igreja, vai pregar não sei aonde, volta para pregar, é assim. É difícil esse momento aqui, né? Amor, e quando a gente para, às vezes tá tão cansado que a gente quer assistir uma televisão, quer assistir alguma coisa, as crianças vêm para cima e é difícil a gente parar para ter esse momento. E eu quero falar para vocês aí, separe esse momento. Eu vou fazer um podcast lá em casa, só eu e ele, sozinho agora. Para ter esse momento, entendeu? Porque aquele arrumou, ele era para estar trabalhando, mas ele arrumou esse tempo para vir. Então, quando a gente quer, a gente consegue. Vocês estão vendo, né? Eu tô pegando ele aqui hoje. Então, o que acontece? Pastor Wallace, quando que você conseguiu entender, amadurecer em relação à sua casa e o ministério? Como foi essa transição? Porque foi tudo muito rápido no seu processo. Eu até comentei isso aqui no podcast passado, que você, desde que se converteu, você nunca se desviou. Então foi para Jesus, se batizou, já começou a querer palavra e já quis fazer seminário e já foi assim, uma coisa atrás da outra. Como você entendeu e conciliou tudo isso? Como que você recebeu isso para a sua vida? Então, eu acredito que por ser assíduo leitor da Bíblia, isso ajudou muito, porque isso foi criando fé, foi criando convicção, foi criando determinação. Uhum. E eu fui me identificando dentro do... Isso foi gerando em você, né? Foi gerando força, foi gerando fé. Tudo isso, foi gerando fé. E com relação ao amadurecimento, isso vai vir com o tempo. Você não pega uma fruta agora, é para ficar madura, você tem que botar lá um jornalzinho, botar um papelzinho, tem que deixar o tempo dela de amadurecer. Esse tempo é o processo. É o processo. O processo, ele faz parte do
Sim. do seu chamado, em todas as áreas da sua vida. O que eu sempre digo no trabalho lá, quando a gente está trabalhando, às vezes quando está começando um novo empreendimento, eu explico o seguinte: o difícil é você pegar o trem e colocar em cima do trilho. Uhum. Porque depois que você coloca o trem em cima do trilho, é só empurrar ele. Então, tem esse processo de amadurecimento, ele é o tempo que você precisa para viver as experiências que você precisa viver, e isso vai te trazendo um amadurecimento. O que acontece é que as pessoas pulam os processos. Pula ou resiste, né? Resistir o processo também atrapalha, né, pastor? O processo ele é essencial. Não tem como correr dele. Não tem como você correr dele. Ele é essencial porque ele vai te trazer peso de autoridade. Uau! Eu tenho Aleluia! genes, vários processos que nós vivemos hoje que a gente tem autoridade para falar. É verdade. Cita A gente um não aí pra gente, precisa- pastor. Ah. Casamento, São vários. nossos casamentos são vários. A gente tem, Cita um, por favor. por exemplo, o que eu vejo muito hoje aqui, é um confronto para esse país, é a inversão de valores, né? De trabalho. A mulher trabalha mais que o homem, a mulher ganha mais do que o homem. Não tem nada contra a mulher ganhar mais do que o homem. Tem que ganhar mesmo, tem que ganhar bem sim. Mas inverter os valores do sacerdote e passar as responsabilidades para a mulher, que é algo que traz problema, Quebrar os princípios. quebra os princípios. Eu lembro que nós chegamos aqui, o que eu ganhava não sustentava a casa. Verdade. E eu precisei trabalhar dobrado. Você não precisou sair de casa com 3 crianças pequenas para poder botar comida dentro de casa. Eu simplesmente dobrei minhas horas de trabalho para que isso não viesse a acontecer e você tivesse o tempo para educar os nossos filhos. É verdade. Isso, nesse país, falar sobre isso é um perigo, porque a pessoa deixa de trabalhar para ganhar $100, $150, quase morre. Então, como é que você bate nessas coisas? Então, E não isso é questão, fácil, né? é questão de consciência. Se você se conscientizar que você tem que fazer o seu papel Uau. como sacerdote e a sua esposa fazer o papel de quem ela foi chamada para fazer, você está dentro do plano que Deus estabeleceu. Que o plano Aleluia. original é esse. Aleluia. Aleluia. O plano original é Amém. esse. Amém. Então, nessa área eu posso falar, Amém. porque graças a Deus, Deus foi abrindo as portas e eu fui me Amém. mantendo na posição, não deixando de cumprir o meu chamado por causa do trabalho. Verdade. É verdade. E não é O meu fácil. compromisso com Deus independe do meu trabalho, porque primeiro é o meu compromisso com Deus e depois o meu trabalho. Hoje as pessoas invertem tudo. Infelizmente, eu não sei onde vai parar isso. Eu só sei de uma coisa: Jesus está voltando e todo mundo vai Chegou ter que da prestar soca. conta. Ai, Um dia eu, você, todos nós vamos estar diante de Deus Verdade. e Ele vai não adianta fazer dar desculpa, né? o que todo bom juiz faz. É verdade. Quando ele falava aqui, eu fui lá atrás rapidinho e lembrei. Porque ele deixou claro que o que Só ele um ganhava. minutinho. Eu quero mandar um abraço e um beijo para Milena. Milena de Bruno? Milena de Bruno. Milena, que Deus te abençoe. Muita saudade. E as nossas loucuras, gente? Ah, te ama vocês também. Que Deus abençoe sua família, viu? Amém. Quando eu digo as nossas loucuras, é porque a gente ingressou no ministério praticamente junto, né, Uhum. pastor Wallace? Então, a gente tem muita história para contar também. Milena, Bruno, beijão. Gente, a filha da Milena tá enorme, você viu? Eu vi. Enorme. Então, voltando aqui. Nossa, é muita história. Quando a gente lembra do pessoal passado, a gente, quantos processos nós passamos e é necessário, foi o que o Wallace disse. Não tem como correr do processo. Não tem como fugir do processo. Ele estava falando aqui sobre os princípios. Gente, respeitar os princípios não é fácil. Como ele disse, ele não recebia o valor suficiente para suprir toda a casa. Mas eu não sei como te dizer, supriu. Né? A gente vive milagres quando a gente se posiciona. E eu quero dizer que não é fácil. Por que é difícil? Porque quando a gente não aceita o processo, a gente quer fazer da nossa forma. Eu não fazia unha, eu não fazia cabelo, eu não ia para as festas de alguns irmãos da igreja, né, pastor? Uhum. Era nosso tempo, era o tempo da escassez, era o tempo da transição, era o tempo do ajuste.
E isso não me abalava e eu não ficava mal por isso, porque eu sabia que era um processo e ia passar. A gente não ia viver ali para sempre. Então eu sabia que tinha situações que eu não deveria estar e que eu não poderia estar. E that's okay. Eu estava bem com isso. Eu não entrei em depressão, eu não fiquei me sentindo rejeitada. Eu estava bem resolvida com a questão do dinheiro entrar limitadamente. Então a gente só passa a viver, desfrutar da abundância quando a gente consegue passar pelo processo de escassez. Uau! Se eu souber passar por esse processo da escassez e valorizando ele, entendendo o esforço dele, buscando olhar, né, de uma forma que em valorizar as qualidades, né, em tudo que Deus estava fazendo naquele tempo. Então a gente conseguiu superar, porque às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas por que não foi fazer? Porque Deus determinou assim. Então, era algo que eu tinha completamente convicção da minha posição e ele também. Eu até tentei, mas tudo dava errado. Porque Deus queria daquela forma. Eu acredito que é para que essa autoridade hoje, que ele fala e que eu falo, seja realmente respaldada por uma verdade. É a verdade dos fatos que vai te respaldar dentro dessa autoridade. Porque quando você vive e rompe, aí o Senhor derrama autoridade. Né? Pastor Wallace, eu lembro esses dias, você comentou que a primeira vez que a gente jantou, né, almoçou no restaurante, depois de muito tempo, a minha família é grande, são 3 filhos. Então, pra gente sair, virava uma festa, não era fácil. E eu lembro que quando a gente saiu foi uma festa, foi um restaurante self-service, gente, nem foi um restaurante chique, foi comer fora. Né? Conta um pouquinho pra gente quando foi, né, nesse dia. Eu acho que foi mais realização pra ele do que pra gente. Tanta luta que a gente passa e ninguém acredita, né? O dinheiro não dava pra nada. Pagava as contas e não sobrava nada. É verdade. E eu lembro que as coisas começaram a melhorar. E esse é o processo que a gente precisa viver. Não tem pra onde até correr. Mesmo pra gente aprender a valorizar algumas coisas. Ser humilde, né, pastor? Nossa, como esse país trata a gente. Como esse como lugar nos trata. ensina. Nos ensina. Tira toda a nossa soberba. Tira. Acho pra quem quer ser tratado, né? Quem permite, é verdade. Porque, na verdade, ainda tem muita gente que resiste, né? Resiste o tratamento, o processo. E aquele dia eu lembro que eu falei, gente, desse tempo todo, é a primeira vez que a gente está saindo para poder usufruir do fruto do nosso trabalho. Isso é bom, não tem pecado nenhum nisso de você usufruir do fruto do seu trabalho. Isso é dom de Deus, a Bíblia diz, né? Que isso é um dom de Deus. E aí eu fui vendo que o processo foi de um benefício muito grande. A gente não entende o processo na hora, mas vai entender depois, porque Jesus diz isso, que as coisas que eu faço agora vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. E eu fui valorizar aquele tempo, que às vezes para muitos não tem valor nenhum, mas para mim teve. Não, para nós, né? As crianças, nossa, foi realmente, parecia que a gente... E isso me faz entender que eu estava no caminho certo. Amém, é verdade. Eu estava dando os passos certos, né? Então eu fico feliz por isso, de ter essas boas lembranças. Amém. De ter vivido os processos, que os processos, ele é o seguinte, ele vai extrair de você o teu melhor. Amém, anota aí, viu? Os processos. O processo vai extrair de você o teu melhor. Amém. Porque, vamos pegar assim, você pega uma fruta, ontem eu estava fazendo um suco de laranja à noite. Aí eu estava olhando, quanto custa uma laranja? Uma laranja é uma laranja. Quanto é uma laranja? É 80 centavos uma laranja. Mas se você for ali na padaria agora e pedir um suco de laranja, já não é 80 centavos. Verdade. Por quê? Porque o suco da laranja é o processo dela. Aleluia. Amém. O suco da laranja é o processo, tem valor. Tem valor. Então, por isso que não é bom você abrir mão dos processos, porque o processo vai extrair de você o que você tem de mais valor. Vocês estão ouvindo isso? Seja uma mulher processada, seja um homem processado. Existe valor nisso, não resista mais os processos. Agora eu estou falando em nome de Jesus. Aceite o processo. Aceita, viva o processo. Isso vai gerar, vai gerar em você unção, autoridade, legalidade naquilo que você está vivendo. Né, pastor? Hoje a gente está sentado aqui conversando sobre isso, é porque a gente rompeu, é porque a gente conseguiu superar. Dentro disso aí vieram muitas crises. Claro. Crises em todas as áreas. Vem porque a gente não é robô,
Nós somos seres humanos, tem os sentimentos, ele também tem. Só que ele falou uma coisa aqui desde o início que testifica no meu espírito. Ele sempre soube o chamado dele, e é o mesmo sentimento que eu sempre tive. Então, nunca existiu, eu vou sair da igreja por causa disso. Não quero mais saber de Deus. Não. Nós, desde o início, eu acredito que quando a gente é forjado no deserto, né, pastor Wallace? Isso é algo muito importante. Quando você é forjado no deserto, você não abre mão com facilidade daquilo que você foi chamado. E Claro. nós fomos forjados no deserto. Sim. Deserto, a Bíblia diz que João Batista, ele foi criado no deserto. Ele se fortaleceu, cresceu e se fortaleceu no deserto, até o dia de ele aparecer em Israel. Você imagina o processo que João Batista passou para que ele viesse aparecer em Israel pronto. Então, o que acontece hoje é que as pessoas não querem viver o processo, mas se dizem pronto. Uhum. João Batista, você imagina, deserto, areia quente, alimentação, gafanhoto e mel. Sim. Você acha que o pai, Zacarias, que era o pai de João Batista, pegava o melzinho e dava na boca dele? Toma, meu filho, melzinho, lambe aí. Não, vai lá buscar. Uau. Imagina, quando ele vai lá dentro da colmeia, que ele tem que pôr a mão dentro da colmeia para pegar o mel, milhares de abelhas pica ele. E quando ele aparece em Israel, eu estou falando do processo. Quando ele aparece em Israel, que os fariseus, os doutores lá, aquela corja toda lá de soldado romano, todo mundo lá que apareceu lá, que vinha sabatinar ele pegava a marca das abelhas e mostrava aqui, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não foi na historinha de condom, não. Isso aqui foi Deus que fez. Aleluia. Amém. Então, assim, as cicatrizes as não marcas, expostas, né, são aquelas que nos caracterizam. Uau, repete. As cicatrizes não expostas são aquelas que vão nos caracterizar. Então, tem muitas cicatrizes que não são expostas, mas que eu passei. Estão entendendo, né? Que a gente precisa passar. Exatamente. Isso vai trazer peso de autoridade, isso vai te dar... você vai olhar para trás e falar assim, poxa, rompi nessa área, consegui. Amém. É regozijante, a gente precisa entrar no gozo de Deus. A pessoa que entra no gozo de Deus, ela passa por cima de tudo isso, ela vive numa plenitude. Por isso que eu sempre digo que o símbolo da igreja não é a cruz. Porque está escrito que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. O símbolo da igreja está escrito em Apocalipse 1:20, que é o candelabro que representa a plenitude de Deus. Deus tem plenitude. Amém. Eu creio que Deus tem plenitude. Deus é plenitude. Isso. Totalidade. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Plenitude. Mas eu não estou vivendo isso, plenitude em todas as áreas. É o processo, vive os processos, passa pelos processos. Existe um tempo, e quem vai determinar o tempo do processo é você. Quanto mais rápido você aceitar o tratamento, mais rápido você sai dele. Pastor, existe a gente fazer escolha entre casamento e ministério ou não? É difícil de responder porque... Existe fazer uma separação, casamento? Como a gente tem visto muito pessoas que abrem mão até mesmo do casamento por causa do ministério, de uma chamada, de uma suposta missão. Paulo diz, olha só, se for casar, se dedica ao casamento, se não for, se dedica ao ministério. Ele já deixou claro isso. O que a gente tem visto muito é pessoas... infelizmente, por algum motivo, tem problema no casamento e decidem se separar e depois quer exercer o chamado que tem, se casando de novo. Tem nada contra a vida de ninguém, a pessoa tem que ser feliz, se quer se casar de novo, casa. A gente não está aqui para julgar a causa de ninguém, até porque nós não somos juiz. Mas Paulo, ele explica isso relacionado à igreja, você precisa qualificar em algumas coisas. E aí que começa a dar o embate. Aí começa a estreitar. Então, desde o momento que você decide ser feliz com uma outra pessoa, se separou, vai ser feliz, meu filho. Vai ser feliz.
Você só não pode querer qualificar nos requisitos que a igreja precisa para você exercer seu ministério. Aí você vai trazer problema. Então, são essas coisas que hoje em dia é o que a gente está vivendo. Mas biblicamente está errado. não tem respaldo. A Bíblia se ensina ou não, e eu tô com a Bíblia. Amém, tá mesmo, gente. Sempre esteve com a Bíblia. E olha que eu que ganhei ele para Jesus, né, lá atrás. Eu vejo a transformação que Deus, lógico, fez em mim, mas a forma, quem está aqui na live sabe do que eu estou falando, como que Deus transformou comportamento, jeito de falar, jeito de pensar, como que Deus fez realmente e a postura que ele teve de lá para cá. E em relação ao chamado dele, Deus me fez lembrar algo aqui, que eu vi a Deise comentando aqui, e lembrei que nós nos casamos em pouco tempo, nem 6 meses a gente casou, então a gente teve muito conflito no casamento. Mas muito, foi pouco não, né? Minha sogra, minha cunhada, todo mundo da família tá toda aí, já sabe. Como foi um processo. Mas na cabeça do Wallace nunca teve divórcio. Nunca passou pela cabeça dele. Divorciar, separar, abrir mão. E nunca passou pela cabeça dele abrir mão do ministério. Eu lembro, isso a gente morava em Rio das Ostras, ele já pregava. E quando ele foi chamado para pregar, para ministrar, e tinha que passar a camisa dele. E a gente tinha brigado, entendeu? E eu não queria, eu falei que eu não ia passar a camisa dele, que não ia sair ninguém brigado para fazer nada. E ele queria consertar, mas eu queria conversar. Coisa de mulher chata, né? Mulher chata, mulher assim. E aí eu falei, mas você vai pregar assim? Vou pregar sim. E aí eu disse que não ia passar a camisa dele. Fui pro quarto, eu tinha João Gabriel nessa época. Aí o Senhor falou comigo assim, você não pode impedir o chamado que eu tenho com ele. Você vai passar a camisa dele. Ai, chupa meu essa manga. Deus, literalmente chupando a manga azeda. Mas foi a voz do céu que você ouve, que você fala assim, meu Deus. Então, mulheres, não adianta recalcitar contra os aguilhões do Senhor. Tem coisas que a gente precisa se posicionar sim, mas tem coisas que é excesso, é exagero, é chatice, é maluquice, é falta de bom senso, é insensatez, enfim, é tudo para atrapalhar o que Deus tem. Quando a gente entende e amadurece dentro, né, do que Deus tem com a família, não é só o que Deus tinha com ele, porque Deus ainda falou comigo assim, eu te levantei como intercessora do ministério dele. Então, como pode uma intercessora querer atrapalhar ou impedir? A posição está errada. Então, olha como que para Deus não existe separação. Eu sou uma esposa que sou intercessora, que sou ajudadora. Então, problemas a gente precisa sentar e resolver. Resolve e o quanto antes, rápido. Não adianta ficar fazendo bico, fazendo pirraça, biquinho, porque você só perde tempo e atrapalha o que Deus tem com a sua casa. Aleluia! Acaba atrapalhando o que Deus tem com o nosso lar. É fácil? Não é, mas é através disso que Deus vai trabalhando a gente. Então, dentro disso foram N coisas que nós superamos e da parte dele comigo sempre me apoiou, sempre me motivou. Só que a minha mente foi sempre estruturar primeiro a minha casa, os meus filhos, ele, eu, a gente tá bem como casal, como relacionamento conjugal, para depois fluir, né, para fora. Só que quando a gente entra numa de querer às vezes até dominar, né, e fazer da sua forma, Deus não vai permitir. Porque essa não é a sua posição, essa não é a minha posição, essa não é a posição que Deus chamou a mulher de Deus para estar. A mulher de Deus tem que ser a sábia, a que edifica e não a que destrói. E não é fácil, mas você pode se posicionar e resolver obedecer. Em nome de Jesus. Gente, está faltando o quê? 5 minutos? Jesus amado. Pastor Wallace, dá um conselho para finalizar. Dá um conselho para os casais que sabem que são de ministério, são chamados para isso, mas que estão vivendo conflitos conjugais, familiares, que estão dificultando o posicionamento deles com tudo isso. Como fazer para unir tudo e fluir dentro disso? O conselho vai ser ditado por uma palavra de Deus. Amém. Jesus diz assim, olha, buscai meu reino, a minha justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas.
acrescentado. Muitos dos conflitos que a gente vive é porque a gente inverte esse princípio que Deus estabeleceu. Primeiro a Deus, primeiro a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que você chama de casa, Deus está chamando de coisa. O que você chama de casa, Ele está chamando de... O que você chama de dinheiro, Ele chama de coisa. O que chama de carro, Ele chama de coisa. Isso tudo, Ele acrescenta. A palavra acrescentar no texto é aquilo que lhe será dado. Aleluia. Mas desde o momento Aleluia. que você cumpre com o princípio do reino e da justiça. Amém. Então, não inverter os valores, os princípios são estabelecidos para serem cumpridos dentro do requisito que Deus estabelece. Amém. E quando você cumpre isso, não tem como você não prosperar, não tem como você ter uma vida bem-sucedida. É só você cumprir o princípio. Antes de terminar, eu preciso fazer essa pergunta aqui para ele, da Cristina Ramalho. Pastor, em meio a tantas lutas e processos, qual a maior motivação para não desistir? Uau. Bom, né? Não podia deixar. Lutas e processos. Eu vou falar porque, glória a Deus, eu tenho uma esposa que também é uma incentivadora, uma motivadora, reconhece o ministério de Deus na minha vida. A convicção do chamado que eu tenho em Deus, isso me deu muita força, isso me deu muita determinação. A gente precisa ser determinado, você precisa saber onde você quer chegar, você precisa saber quem é você em Deus. E quando você tem essa convicção dentro de você, você passa por cima de barreiras, você passa pelos processos. Não é fácil, a gente falando, parece que é tudo muito lindo. Não é. Mas eu sei que cada manhã que você levanta e a misericórdia de Deus se renova, você fala assim: Deus, obrigado, você me deu mais uma oportunidade, eu vou conseguir. E é isso aí. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Foi muito bom. Tem tempo ainda, Luciano? Como é que estamos? Não tem mais tempo? Eu quero declarar agora aqui. Eu vou sair um pouco aqui da entrevistadora e vou entrar como a esposa. E quero declarar minha admiração pelo pastor Wallace, que ele se tornou. Né, o homem que o Senhor preparou, e eu já declarei aqui que foi através de oração, né, orei pedindo um homem de Deus parecido com meu pai, ver as qualidades e os defeitos, mas eu quero dizer que eu tenho uma admiração muito pelo posicionamento que o Wallace tem diante de tudo, tanto com a família dele, com o ministério, com a igreja. Eu admiro muito você como homem de Deus, te admiro como marido, como pai. Lógico, ajustes, eu preciso, você precisa, mas a consciência que você tem de se posicionar como sacerdote da casa, como marido, como esposo, como pastor, como pai, é o que dá estrutura para a nossa casa. Eu estou ali só ajudando, porque na verdade essa estrutura vem do seu posicionamento. Amém? Eu quero dizer que eu amo você e que você é uma bênção para nós. É isso aí. Chupa essa manga. Amém. Tô chupando. Ele também chupa. Amém. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Gente, ele não chorou, porque ele chora com tudo. Hoje ele não chorou, hoje ele estava bem firme. Gostei, tô muito orgulhosa do convidado de hoje. Foi tão bom que eu tô quase convidando ele de novo. Ficar mais uma quinta-feira sem trabalhar a parte da manhã. Só Deus faz isso, gente. Eu quero agradecer ao Senhor por todos. Nossa, tanta gente aqui que não deu tempo de olhar para a glória do Senhor. Ai, que maravilha. Muita gente não deu para poder ler os comentários de todos. Luciano Chaves, Elias Guimarães, Marali, Cristina, Deise Gonçalves, Severina Rocha, Maria Souza, Glória, Sara Rangel, Cláudia Paiva, Jesus, Cristina, Glória, Priscila Barros, lindona, Profeta, beijo, love you. Ai, gente, Diana de Oliveira, lindona, Deus abençoe. Gente, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã. Que manhã abençoada. E que tudo que foi dito aqui se edificou a sua vida, porque edificou a minha. Eu creio que edificou a sua também. Recebe, planta na tábua do teu coração, coloque em prática para você viver a plenitude de Deus, para a honra e glória do nome dele, na tua casa, na tua vida, a posição é sua. Toma essa posição de viver
em Deus os princípios que você vai ver fruto disso, em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês para assinar o canal da RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Nós estamos aqui toda quinta-feira de manhã com um convidado mais que especial para estar edificando, sendo usado pelo Senhor para edificar as nossas vidas através da palavra de Deus. Amém? Um beijo, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, a paz.